estamos aqui como igreja para aprender mais de Ti, Pai, para trazer para o nosso dia a dia tudo aquilo que Tu for trazer ao nosso coração, Pai. Usa poderosamente a Renata, que já está com a palavra, e vai preparando nossos corações para que essa semente caia e venha frutificar, Pai. Nós te agradecemos esse momento e agradecemos por tudo que vai acontecer aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou ver se eu consigo fazer com calma tudo, que eu já estava agitada demais. Falei, não é possível que eu não vou conseguir entrar, gente. Não é possível. Então, vamos lá. Nós vamos usar como a palavra-chave a 1 Coríntios 11, né? De 23 a 30. Eu vou ler com calma esse trecho, porque eu peguei da Passion. E, assim, tem umas palavras aqui que são, assim, impactantes só na leitura, tá? Então, fala assim: na mesma noite em que ia ser preso, Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu para os seus discípulos, dizendo: tome e coma e fique satisfeito. No aramaico está escrito e fique completo. Este é o meu corpo, que é dado por você. Faça isso em minha memória. E ele fez o mesmo com o cálice do vinho depois da refeição e disse: este é o cálice que sela a nova aliança, feita com o meu sangue. Bebam e, quando fizerem, façam em memória de mim. Porque quando vocês comem o pão e tomam o cálice, vocês estão recontando a história, proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor com o espírito errado, em outra tradução diz, ou indignamente, será culpado de desonrar o corpo e o sangue de Jesus. Porque não discerne o corpo. Cada um primeiro deve avaliar sua atitude e depois comer o pão e beber o cálice. Quem continuamente come e bebe sem discernir, traz julgamento sobre si mesmo, pois não reconhece o corpo do Senhor, que foi espancado, brutalizado, moído para a nossa cura. Essa insensibilidade é a razão de muitos estarem fracos, com doenças e até já adormeceram, ou, no caso, morreram. Então, esse daqui é o nosso trecho-chave para falar sobre restaurando a saúde através da ceia. Bom, eu coloquei em tópicos para ficar mais fácil para a gente caminhar pela palavra, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que a ceia, ela foi instituída com 2 elementos. Ela foi instituída: pão e o cálice do vinho, certo? Eu vou falar primeiro do cálice do vinho, que diz respeito ao sangue, tá? A vida está no sangue, e o sangue fala de vida. Quando Jesus ele derramou o seu sangue, ele estava derramando a sua vida por amor das nossas vidas. O elemento vinho, ele só fica pronto, nós vamos começar a enxergar Jesus em todos os elementos, tá? O elemento vinho, ele só fica pronto depois de ser pisoteado e colocado no escuro. O nosso Jesus foi moído antes de ir para a cruz. Mas quando ele estava na cruz, meio-dia se tornou meia-noite. Ele ficou no escuro. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sangue de Jesus nos remiu, ele apagou o nosso pecado e nos fez justiça de Deus. Não houve perdão, não só houve perdão no derramamento de sangue, mas também houve purificação. Quando era usado o sangue do cordeiro, e a gente já sabe que tudo dentro da velha aliança é sombra, certo? E aquilo que é realidade, que é a substância,
está na nova aliança, é com Jesus. Tudo que acontecia antes, né? Porque o derramamento de sangue aconteceu desde Adão, né? Adão pecou, já foi derramado sangue do primeiro cordeiro. Houve a primeira morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, tudo que acontece lá no Velho Testamento, né, e na Velha Aliança, vai apontar para Jesus Cristo. Então, antes, esse derramamento de sangue do cordeiro, ele só o quê? Cobria o pecado. Ele não purificava nada, ele cobria. Então, ele fazia com que o homem estivesse ileso, né? Ou não fosse imputado pecado nele durante o período de um ano. Porque depois de um ano, era realizado um novo sacrifício para lembrar que precisava derramar sangue inocente no lugar daquele que era pecador. E o sangue inocente lá na Velha Aliança e no Antigo Testamento era a figura do cordeiro. Mas o cordeiro não tinha vida em si mesmo. Então ele não tinha o poder de purificar pecado. Mas com Jesus Cristo, o derramamento de sangue trouxe perdão do pecado, como acontecia com o cordeiro, mas também de uma vez por todas, esse sangue nos purificou de todo o pecado. Então, lá em 1 João, diz assim, que o sangue de Jesus, ele traz purificação, é ele quem nos purifica de todo o pecado. E esse verbo lá em 1 João, se não me engano, é no 1 mesmo, 1 João 1, ele está no presente contínuo, ou seja, você olha para a cruz e qualquer coisa que nós venhamos fazer que desagrada o coração de Deus, o perdão está lá, esse derramamento de sangue está lá, para continuar nos perdoando. Por isso que todo pecado feito foi perdoado, todo pecado que acontece agora já está perdoado, e os que ainda nós nem cometemos já foi perdoado. O perdão já alcançou, os do futuro também. Por quê? Porque ele nos purifica. É presente contínuo, até que ele venha e nos resgate para eles, daí não vai haver perdão, não vai mais haver necessidade de perdão, porque o pecado foi, perdão, a morte, que é o último inimigo, está cravada, né? Enquanto a gente não morre, a gente ainda está na carne. Então, nós ainda cometemos erros, né? E só que todos eles são cravados na cruz. Há perdão, não há pecado maior do que o sangue de Jesus, o perdão que há no sangue de Jesus. Amém? Bom, o sangue de Jesus nos fez aceitos diante de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, o segundo elemento, que é a figura do pão, é esse que hoje nós vamos focar, porque o pão vai ser relacionado com o nosso corpo. Porque no sangue de Jesus, quando Jesus ele toma o cálice, lá nos evangelhos, não aparece, ele não fala do pão. Ele fala, este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para perdão dos pecados. Em nenhum evangelho é mencionado o pão. A figura do pão, sim, mas o significado de comer o pão, não. Ele fala do corpo dele, que é derramado por nós. Ele fala do sangue que é derramado, mas ele explica o sangue. Mas os evangelhos não há explicação acerca do corpo, que nós vamos encontrar só em Coríntios, por isso que nós lemos Coríntios hoje. Um segundo elemento, que é o pão, que é a figura do corpo de Cristo, que fala do corpo de Cristo, ele sai do trigo. Então, nós vamos ver que desde o trigo, lembrando que a primeira coisa que Jesus disse foi, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto, dizendo dele, morrendo por nós. E nós, que a gente seja mesmo um fruto bem agradável para o Senhor, né? A partir da morte dele, que ele possa olhar para nós e ficar satisfeito dessa obra nas nossas vidas, como diz lá em Isaías. Então, esse grão de trigo, né? Como que é que ele era transformado em pão? Ele era trilhado. E daí, de tarde hoje, a gente pesquisou aqui em casa o que era esse trilhar. Gente, ó, esse trilhar, vocês já vão enxergar o corpo de Jesus. Porque ele é um instrumento composto de madeira, e ele era feito com pedras e ferros cortantes incrustados. E ele era passado sobre toda a plantação de trigo para ir cortando o trigo que estava nas espigas, esmagando, e depois ele era batido. E ele se torna, era separado dos talos. Já viram o corpo de Jesus sendo moído aí? Os chicotes? Feitos de pedra, ferros cortantes, eles punham prego. Olha o corpo de Jesus aí. No trigo, não chegamos no pão ainda, hein? O pão, então, é uma figura perfeita. E nós vamos falar do pão que o Senhor instituiu para os judeus, porque ele é a figura perfeita mostrando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi moído e que foi lá para a cruz. Por quê? Quando a gente pensa em pão de ceia, a gente pensa num pãozão, né? Pelo menos eu aprendi que o pão da ceia era aquele pão mais saboroso que podia ser, não é? Quando a gente lembra de pão de ceia, aquele que cresce no forno, fica perfeito, macio, fofo. Pois é, não é assim não. O pão ázimo é o oposto disso. O pão ázimo, se ninguém viu ainda, ele é uma bolacha que não tem fermento. Então, é uma bolacha muito fina. Mas a hora que eu for falando dela, vocês vão ver como é exatamente o que aconteceu com o corpo de Jesus, do momento que ele foi condenado, que foram buscá-lo, até a cruz. Então, vamos ver o que aconteceu com esse corpo. O matzah, que é o nome desse pão ázimo, ele é um pão que é listrado, perfurado e queimado. Então, vamos lá? Listrado. O Senhor foi transpassado pelas nossas transgressões. Os chicotes dos romanos. Fizeram as listras nas costas de Jesus, arrancando a carne dele. Toda a carne foi arrancada com aquelas listras horrorosas que os chicotes, como trilhado nas costas de Jesus. Perfurado. O nosso Senhor Jesus foi perfurado nas mãos, nos pés e na cabeça, quando colocaram nele a coroa de espinhos. João 19, 34 e 19, 2. E ele foi queimado. O fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. Está escrito em Isaías 53, 4. Esse é o pão que figura o Senhor Jesus. Que figura o corpo do Senhor Jesus. Traspassado pelas nossas transgressões, perfurado por nossa causa e queimado. O fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. Jesus, o grão de trigo que morreu. E ele se tornou para nós o quê? O pão da vida. O pão que dá vida abundante para nós. Então, se o sangue fala de perdão de pecado, o corpo de Cristo fala de saúde para as nossas vidas. Saúde e cura. Segunda coisa que nós vamos ver hoje. Jesus se declara o pão da vida que desceu do céu. Então, aqui nós vamos aprender algumas coisas, né? Lá em João 6,51,
vai falar que Jesus é o pão da vida. E quando nós tomamos a ceia, a gente tem que ter que a ceia é uma comida sobrenatural. Porque a ceia, ela nos fala de redenção. Ela não é uma comida natural, que faz parte da criação, como se fosse só uma coisa natural. Ela é do céu para nós. A figura lá atrás, né? Jesus, ele fala assim, ó, lá no... eu acho que é Coríntios que fala, Romanos que fala assim, que o povo comeu o maná que desceu do céu, né? Mas chegou uma hora que a palavra fala que eles se enfadaram dele. Passou a ser uma coisa como se fosse nada. Eles não reconheciam mais que caía do céu, que a porção era certa, que ele tinha gosto como um bolo de mel, a palavra fala. Eles já não viam mais assim. Se tornou uma coisa enfadonha. A ceia nunca pode se tornar isso para nós. Ela nunca pode deixar de ser algo sobrenatural para a nossa vida, sendo que nós temos que olhar para ela como uma obra completa de redenção da nossa vida. Porque a ceia, ela é santa. Então, a segunda coisa que nós precisamos saber, quando nós participamos da ceia, ela não pode ser tida como algo comum. Nós estamos fazendo a refeição de qualquer maneira. Que foi o que o Paulo alertou lá em Coríntios. Ele falou assim um pouquinho antes dessa parte que eu li para vocês, que fala na mesma noite tudo, ele estava chegando para os coríntios e confrontando, dizendo que eles estavam se banqueteando, esquecendo daqueles que eram mais pobres. E Paulo ainda fala assim, vocês estão desprezando o significado da mesa do Senhor. Se vocês quiserem comer, comam em casa, então. Porque não foi assim que Jesus ensinou. Então, o que eles faziam? Eles faziam um banquete, e no meio do banquete eles comiam pão, e eles bebiam do cálice. Mas não era em memória de Jesus. Deixou de ser em memória de Jesus. É a mesma coisa que a gente convida, né? A gente convida os amigos, e à mesa, então, nós vamos colocar pão, queijo, vinho, nananã. E a gente se banqueteia e conversa. Aquilo é sagrado? Não, é uma coisa comum, certo? Mas quando é a ceia, ela vem do Senhor para nós. Ela foi nos dada. Para nós sabermos que nós estamos dentro dessa nova aliança, conquistada por Jesus, junto com o Pai para nós, como um presente do céu. Ela é um presente do céu para nós lembrarmos dessa obra consumada da cruz. Então, quando Jesus fala pão da vida, esse vida, lá nesse versículo, é a palavra zoe, que significa vida plena, que alcança todo o nosso ser. Todo o nosso ser inclui o nosso físico também. Jesus também diz assim, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Todo que come a minha carne permanece em mim e eu nele. Bom, essa palavra come lá no original é uma palavra grega que significa togo, e que simboliza moer ou esmagar. Por isso nós fazemos em memória de Jesus. Nós lembramos o quê quando nós mastigamos? Por isso que era o matzah, que era usado. Porque se você pensar numa bolacha cream cracker, se todos nós pegarmos uma bolacha cream cracker na hora da nossa ceia, e nós comermos, qual o som que vai ter? De uma coisa sendo o quê? Triturada. Então, quando nós fazemos isso, quando eles comiam matzah, era para eles lembrarem que Jesus foi triturado por nossa causa. Amém? Por isso que é o matzah. Eu até falei, Jesus, eu vou comprar o matzah agora. A partir de agora, eu vou achar onde que ele tem,
Porque, sabe, assim, quando você começa a estudar e ver as verdades bíblicas, né? Elas ficam tão claras para nós. Porque, assim, eu sempre pensei em pão, aquele pão fofão. Aí você fala, não tem nada a ver com esse pão fofão, né? Porque Jesus foi realmente moído por nós. E quando comemos o corpo de Cristo, nós estamos trazendo para cada célula do nosso corpo essa vida zoe, que está escrito nesse versículo, que é a vida de Jesus em nós, é a vida de Jesus ressurreto em nós. Amém? Agora, uma coisa que o Senhor falou comigo, quando eu estava meditando na palavra. Então, por isso que eu acredito que nessa hora se desfaz esse negócio dessa não sei o nome, tá? Transubstanciação. Eu tomei muitos anos, eu morria de medo de mastigar, porque eu achava que ia sair de sangue dentro dele. Ah lá, o Matos, é o Matos, né, Dê? Esse daí? É, né? Eu tenho, eu compro. Ah, então, eu vou comprar também. Agora eu já... Olha, ele é finíssimo. Ele é finíssimo, ele é tipo espessura assim, tipo fino, igual uma lixa de unha na lateral assim, ó, tá vendo? Olha só. Esse aqui é grande, é do grande, que a gente faz pizza com ele aqui em casa. Ah, que legal. A gente coloca o recheio aqui, coloca no forno, o Eduardo ama, inclusive a gente compra mais coisa dela. Então, e ele, quando você come, ele faz aquele triturar, que é para nos lembrarmos. Matzah. M-A-T-Z-A. É o nome do pão ázimo. Isso, assim mesmo. É o nome do pão ázimo. Tá? Ele é feito sem fermento. Aí, quando eu estava meditando sobre isso, né? Aí o Senhor falou assim no meu coração, lembrando, né? Quando o Senhor instituiu a Páscoa, lá em Êxodo 12, né? Eles falaram assim, ó, como cordeiro, e todo ele tem que ser assado. Olha lá, figura do fogo sobre o cordeiro, né? Inclusive cabeça, fissura, todo ele tem que ser assado. Jesus foi totalmente consumido lá na cruz. E a ceia, só que a ceia era para ser... Errei. Só que a Páscoa era para ser feita de uma maneira diferente, né? Daí eu até comecei a meditar, e assim, eu creio que é do Espírito Santo mesmo a revelação. Por quê? Como que o Senhor fala? Com os pés calçados, todos prontos, comei apressadamente. Certo? Mas quando nós vemos a Páscoa, o Senhor não fala para ser apressado. O Senhor fala para nós levarmos a Páscoa e fazermos em memória dele. Quando você traz à luz a memória de alguma coisa, você não faz de forma apressada, concorda comigo? Sim? Por que será, então, que a Páscoa é apressado e a ceia não é? A Páscoa, ela diz respeito, eles comeram o cordeiro, mas o que eles fizeram? Eles passaram o quê? O sangue nos umbrais das portas, certo? A memória deles era o quê? A memória acerca da Páscoa. A memória deles é que eles foram livres da morte, porque passou o anjo da morte, matou todos os primogênitos, certo? Mas quem tinha o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte passou e eles permaneceram em vida, não é assim? E eles saíram do quê? Do cativeiro apressadamente. Porque aí Faraó falou assim, vão embora, vão rápido. Não é assim que acontece? Eles saíram do cativeiro apressadamente. E a Páscoa, ela se cumpriu em Jesus. A celebração da Páscoa última foi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não que cobre o pecado. Por que foi ordenado fazer Páscoa todo ano? Porque era a execução do juízo de Deus
sobre um inocente, que era o cordeiro, figurando Cristo, figurando o nosso Senhor Jesus, e o derramamento de sangue dele, certo? O derramamento de sangue do cordeiro cobria o pecado do povo. Até que Jesus, o Cordeiro de Deus, fez o sacrifício de uma vez por todas. E aí, então, ele inaugura um novo tempo. E é o tempo da quê? Da ceia. Agora é para nós fazermos a ceia em memória dele. No Antigo Testamento, era para fazer a Páscoa, para lembrar que o povo foi livre da morte e do cativeiro. E o cativeiro se remete o quê? Ao pecado, não é isso? Agora, na ceia, o Senhor inaugura, ele fala, não, façam agora em memória de mim. Então, agora não é para a gente fazer apressadamente, por isso que quando a gente vai declarando os elementos da ceia, quando nós vamos falando acerca deles, nós vamos nos remetendo e lembrando da obra consumada da cruz. A obra consumada da cruz, ela tem muito para nos ensinar. Então, não é apressadamente como aconteceu na Páscoa, é diferente. E o Senhor fala assim, agora vocês façam a ceia em memória de mim. Amém? A diferença? Aí nós vamos para mais uma coisa. Se quiser interromper, pode, tá? Então vamos lá. Se a obra redentora, 1 Pedro 2,24, aí eu não escrevi. Tem alguém aí que pode ler? Tem alguém com Bíblia? 1 Pedro 2,24. Fala tanto do pecado quanto da enfermidade. Nós vamos ver, gente, bom, eu vou adiantar, já dou spoiler, a importância que Deus dá de nós sermos sarados. É incrível. Quando você começa a meditar sobre a ceia, você vai linkando a importância da enfermidade também ir embora. 1 Pedro 2,24, alguém achou? Pode ler para mim? Eu. Pode ler. Eu estou lendo a Passion, tá? Tudo bem. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que estivéssemos mortos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Nossa cura instantânea fluiu do seu ferimento. Então, aí nós vemos os dois elementos, certo? Ele levou sobre si o quê? Os nossos pecados, sangue derramado. E as suas feridas nos sararam. Corpo de Jesus, os dois elementos. Se a obra redentora fosse só para perdão dos pecados, só o derramamento de sangue era suficiente. Porque, o que a palavra fala? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não fala de corpo. Fala do derramamento de sangue. Então, se o Senhor tivesse interesse em nós, de só nos perdoar pecado, ele não teria que ser machucado na cruz, antes da cruz. O corpo dele precisava ser moído. Mas a obra na cruz foi completa. E como que nós vemos isso daí de diferente? Todos que eram condenados à crucificação, eles eram guardados, presos, e na hora da crucificação, que eles sofriam com os pregos, porque tem que pregar, né? Eles pregavam e morriam, né? A história é que quando você é pregado e você fica pela mão preso, né? Pela mão e pelo pé lá, esse pendurar do corpo, ele não permite que você inspire mais. Você não consegue mais inspirar. Então, existia, em todas as cruzes, existia uma tábua, né? Que ela ficava embaixo, e daí eles punham a ponta do pé, se apoiavam ali, inspiravam. Aí, o que eles faziam? Quando eles não queriam mais que o crucificado vivesse, eles quebravam os ossos do pé. Não tinha mais como apoiar nada, e daí ele não inspirava mais e morria.
Era assim que funcionava. Aí, o que aconteceu? Então, a crucificação, ela era sem dor antes. E nós podemos olhar essa mesma coisa acontecendo com o cordeiro. O cordeiro, ele era morto, mas ele não sofria para morrer. Ele sabia um lugar certo no pescoço, a veia certa no pescoço de cortar para esvair todo o sangue. Então, ele não sofria para morrer. O que não aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele padeceu antes de ir para a cruz. Isaías diz assim, ó, o nosso Senhor Jesus foi espancado, cuspido, esbofeteado, cravaram nele coroa de espinhos, e ele não tinha chegado na cruz ainda. Sua carne foi moída. Isaías 53, 4, 5 e 10. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos ser o seu sofrimento como um castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que nós fôssemos curados. A obra da cruz fala de cura, fala de saúde. Versículo 10, mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Antes de ir para a cruz. Mas ao contrário dos outros crucificados, que era cortado ali embaixo, a palavra dizia lá no Salmo 34, que nenhum osso dele seria quebrado. Então, quando chegaram para quebrarem os ossos dele, ele já tinha morrido. Ele já tinha inspirado pela última vez e morrido. Então, tudo isso foi feito no corpo de Jesus para nós alcançarmos a saúde de Jesus ressurreto. Entende a transição da Páscoa para a ceia? A ceia fala só da morte. A morte trazia a cobertura do sangue inocente, certo? Mas a ceia, a gente faz em memória do Senhor ter cravado na cruz todo o nosso pecado e ter a obra consumada, mas não para ali. Por quê? Porque se parasse ali, não teria vida para a nossa vida. Porque foi morte, não é obra de morte? Mas porque nós morremos com Cristo na cruz, não foi só nossos pecados que foram carregados na cruz, com Jesus. Nós fomos carregados na cruz com Jesus, o velho homem. Na palavra fala que nós somos crucificados com ele, mas também com ele nós ressuscitamos. Então, hoje nós podemos dizer que assim como o Senhor é, somos nós aqui nessa terra. Assim como o Senhor é o quê? Ressurreto. Saúde para o nosso corpo. Nós somos justiça de Deus. O sangue fala de justificação. Nós não somos mais injustos. O justo padeceu pelos injustos. Então, nós olhamos para o sangue de Jesus, o cálice, que nos fez justos. E nós olhamos para o corpo de Jesus moído. E nós olhamos, então, a nossa saúde. Ali na cruz. Precisamos tomar a ceia crendo que nenhuma enfermidade, então, vem de Deus. A enfermidade é obra do mundo caído. Ela aconteceu pós-queda de Adão. Elas podem acontecer, mas elas têm que sair do nosso corpo, porque em Cristo temos o direito de viver saudáveis. Sabe, o Senhor colocou uma coisa no meu coração, que a partir disso eu comecei a olhar as coisas diferentes com relação à doença. Pensa um pouquinho. Tudo isso que Jesus padeceu para nos dar saúde, é digno Jesus ver um de nós doentes? Não é indigno Jesus ver o povo dele com enfermidade?
diante do preço alto que ele pagou na cruz com o seu corpo? Então, não é por nossa causa, é por causa dele. Ele é digno de ter, por ter padecido, que nós recebamos a saúde que ele conquistou. É injusto ele ter sofrido tudo aquilo e ver o povo dele enfermo. Porque é a mesma coisa que acreditar, então, que não foi suficiente o corpo dele ser moído daquele jeito para nós sermos sarados. Se a gente acredita que qualquer tipo de doença pode ser maior do que o preço que ele pagou com o seu corpo. Então, eu sou digna de receber a saúde porque ele é digno de me ver saudável por aquilo que ele padeceu. É essa visão que nós temos que ter e guardar no nosso coração. E mais uma coisa para confirmar que é da vontade de Deus a nossa saúde. Em todos os lugares que Jesus ia e ele trazia a palavra e pregava o evangelho, pregava o reino de Deus, ele sempre se compadecia dos enfermos e curava a todos. Vou ler só alguns em Mateus, tá? Não peguei em todos, não, peguei alguns em Mateus só. Mateus 4, 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando a todas as pessoas de todo tipo de doença. Curando quem? Todos. Mateus 8, 16. Curou todos os que estavam doentes. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão delas e curou todos os enfermos. E Jesus disse que fazia o que estava no coração do Pai. João 5,19. O filho não pode fazer coisa alguma por sua conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o filho também faz, pois o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Está no coração do Pai que nós tenhamos um corpo saudável. E aí, mais uma, que eu acho que é a que crava, assim, para a gente não ter dúvida de que perdão de pecado e enfermidades ir embora estão no coração de Deus. Quando aqueles 4 amigos desceram do telhado paralítico, o que Jesus disse para os fariseus? Quando ele falou assim, os teus pecados te são perdoados? E os fariseus começaram a cogitar no coração deles, quem é ele para perdoar pecado? Qual foi a resposta de Jesus? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Gente, eu estou arrepiada. Ele falou, mas para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Os teus pecados são perdoados. Como que ele confirmou o perdão dos pecados? Manifestando nele o quê? A saúde. É muito mais interesse de Deus que a gente seja saudável do que acho que nós mesmos pensamos sobre isso. Então, vamos lá. Mais uma coisa, mais um item. Estou acabando já, tá? Ó. Para tomar a ceia, não precisamos ser perfeitos. Lembra lá em Coríntios que fala, que a gente começou lendo, dizendo assim, se você toma indignamente, você toma para juízo próprio, você pode ser condenado se você permanecer tomando desse jeito? Então, agora nós vamos desfazer isso do olhar errado, tá? Não é para nós tomarmos a ceia olhando para nós mesmos. Senão nós vamos entender errado o que diz lá em 1 Coríntios 11, 27, quando fala de nós comermos o corpo de Cristo indignamente. Nós precisamos reconhecer que o pão é o corpo de Cristo dado por nós em sacrifício. E esse corpo é que nos torna dignos de receber saúde. A nossa dignidade está em sermos justificados por olharmos e crermos na obra consumada da cruz. Pois Deus não fez o único
Pois Deus, errei. Pois Deus fez o único que não conheceu pecado se tornar pecado por nós, a oferta pelo pecado, para que nós que não conhecíamos a justiça, nos tornássemos a justiça de Deus através da nossa união com Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Então, nós temos que olhar para Ele que é digno de nos... Ele nos dignifica para nós podermos ter saúde. O seu sacrifício na cruz nos qualificou para recebermos sua cura e vitória sobre o pecado e também sobre todo tipo de enfermidade que se torna na nossa vida um cativeiro. O Senhor não nos quer mais cativos. Mais um item. Nós precisamos ir à mesa do Senhor com ousadia. Efésios 3:12. Por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. A mesa do Senhor, ele é preparada para nós como um banquete sobrenatural. Então, agora eu vou fazer menção do Salmo 23. O que a palavra de Deus fala do banquete ali? Ele fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na presença de quem mesmo? Dos meus inimigos. Qual é o último inimigo que a palavra fala que vai ser vencido? A morte. Enfermidade não leva à morte, não? Então, ele é um inimigo que nós vamos nos banquetear na presença dele e dizer que na ceia ele é vencido no nome de Jesus. E aí a gente pode trazer como figura o banquete que a Esther preparou para o rei Assuero. Na presença de quem? Do inimigo dela, do Amã. Para ele ser o quê? Derrotado no banquete. Ele foi derrotado no banquete. Então, se imagine banqueteando com o rei Jesus, porque é em memória dele que nós fazemos, e os inimigos caindo por terra, assim como caiu Naamã. Então, eu vou ler agora na versão Passion, o que esse Salmo 23:5 fala. O Senhor se torna meu banquete delicioso. Não é em memória dele? Mesmo quando os meus inimigos ousam lutar, o Senhor me unge com a fragrância do seu espírito, e eu tomo tudo que posso de ti, Senhor, até o meu coração transbordar. Olha que coisa mais linda! Então, a gente tem que deixar guardado no nosso coração, que tomar do cálice, tomar do pão, discernir esse corpo de Cristo, como diz a palavra, é saber o que ele fez por nós, e cada vez que nós tomamos, nós temos o nosso olhar para Jesus, discernimos o que ele fez por nós, e isso não ser uma coisa comum, não se tornar uma coisa sem significado, porque não é natural, é um banquete espiritual para a nossa vida. Alcança espírito, alma, corpo, coração. É desejo do coração do Pai que tudo em nós glorifique seu santo nome. Espírito, alma, corpo e coração. Então, eu vou terminar a palavra de hoje lendo o Salmo 103, que foi uma das coisas que deu assim... Foi onde Deus começou a trabalhar comigo acerca da ceia, ser também para a cura do nosso corpo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim é tudo. Meu espírito, minha alma, meu corpo, minha mente, meu coração. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. E é Ele quem sara todas as tuas enfermidades.
É do desejo do coração do Pai que perdão ande junto com cura. Perdoados e sarados. Amém?